Galera, terminou do mesmo jeito que começou. Yannick Sinner e Aryna Sabalenka conquistaram os títulos aí de simples masculino e simples feminino, respectivamente, lá no US Open. E nós vamos bater um papo aqui sobre esses resultados. Afinal, esses títulos são acompanhados de alguns fatos bem interessantes. Ritual de sempre, galera. Se inscreve no nosso canal, deixa o like no vídeo para dar aquela ajuda ao YouTube entender que o vídeo é importante para entregar para mais fãs de tênis e ativa o sininho para não perder notificação de novos vídeos. E o principal de tudo, assiste ou fica escutando esse podcast até o final, beleza? Galera, começando pela chave masculina, Yannick Sinner venceu o US Open perdendo apenas 2 sets no torneio. Não sofreu em nenhum momento ao longo do campeonato. Foi carrasco de 4 tenistas americanos ao longo dessa jornada. Venceu o Mackenzie McDonald, o Mickelson, o Tommy Paul e o Taylor Fritz, esse na final, sendo sempre muito dominante, ainda mais do que foi lá no Australian Open. Mas apesar dessa performance, o Sinner contou ainda ao longo aí do caminho com um pouco de sorte. Afinal, seus principais rivais pelo título foram deixando o torneio, deixaram muito cedo o torneio, não chegaram nem na segunda semana, inclusive, que são eles os finalistas olímpicos, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Assim, Sinner conseguiu encerrar aí, fecha o ciclo, né, de 2024 com 2 dos 4 títulos de Grand Slam, os 2 em quadras duras. Daniel, o Sinner vai terminar o ano como o número 1, provavelmente, porque ele tem 4.000 pontos aí de vantagem para o segundo colocado, que agora é o Alexander Zverev. E soube se aproveitar muito bem ao longo da temporada, principalmente nos 2 grandes lances que venceu, da fraqueza de seus principais rivais, né? Que não jogaram tão bem nas quadras duras. Quero que você fale também um pouco sobre a final desse US Open. Afinal de contas, ele passou o carro em cima do Fritz, né? Placar aí de 6-3, 6-4 e 7-5, não deu chance nenhuma para o americano. Quando parecia que o Fritz ia decolar no jogo, não rolou. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, espectadores do podcast Quadra Principal. Como você falou, né? Vamos acabar como tudo começou, né? Os 2 campeões do US Open também começaram o ano ganhando a Australia Open, que mostra que são. O Sinner é o número 1, a Sabalenka não é a número 1, já foi, né? Por um tempinho rapidinho ano passado. Mas hoje são os melhores tenistas nessa superfície, né? Na atualidade. Uma campanha de Sinner, a sorte ajuda, né? Os competentes, digamos assim. É claro que o Djokovic estaria no outro lado da chave, né? A gente até apostou que o Djokovic poderia vencer por ele não ter jogado muitos torneios, por ele estar animado por conta da conquista do Ouro Olímpico, finalmente, né? A conquista do Ouro Olímpico em Paris, né? E o Alcaraz, a gente não apostou no Alcaraz, porque o Alcaraz estava muito desgastado fisicamente, emocionalmente, e mostrou isso, né? No US Open, né? Caindo cedo. O Djokovic já está surpresa ter caído cedo, né? Talvez. Mas caiu para o Popyrin, que vem numa excelente fase, né? E o Sinner foi talvez o único jogo assim que talvez a gente esperasse que pudesse ter realmente um embate foi nas quartas de final contra o Daniil Medvedev, né? Que foi a reedição da final do Australian Open desse ano, né? Que a gente achava que poderia ser um jogo para 5 sets, né? O Medvedev poderia ser o único capaz de derrotar o Sinner, né? Até porque o Medvedev já ganhou, né? No US Open 2021, mas foi 3-1 e 3-1 assim, sem o Sinner sofrer tanto, né? Então foi uma campanha que o Sinner, a gente até achou que o Sinner poderia sofrer, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre aquela questão que estourou, né, nas vésperas do US Open estourou, né, a questão do doping, né, que a ATP deu uma passada de pano nele, então ele poderia sentir essa questão, né, psicologicamente, até poderia ser hostilizado, a gente até achou que poderia acontecer, isso não aconteceu, e ele foi vencendo seus jogos, passando carros de cima de todo mundo, até com uma certa tranquilidade. E na final, né, pegou um cara que chegou pela final pela primeira vez, né, na final de Grand Slam, né, na semifinal tinha vencido o compatriota, o Francis Tiafoe, e foi um jogo em que
Os 2 primeiros sets de domínio total do Sinner. O Taylor Fritz começou muito nervoso, muito tenso o jogo, né? Muitas celebridades, né, estiveram no Arthur Ashe, presenciando a final masculina, a final feminina também, mas na final masculina tivemos lá a presença da Taylor Swift, do seu namorado Travis Kelce, o Patrick Mahomes, né, ambos jogadores do Kansas City Chiefs, e outras celebridades, né. Então, isso aí, o rapaz, né, pela primeira vez numa final de Grand Slam em casa, né, os Estados Unidos não vencem uma final masculina de simples desde, salvo engano, 2003 com o Andy Roddick, né, se não me falha a memória. Então, já se vão aí 21 anos de jejum. Então, ele sentiu muito o primeiro set, o Sinner passou o carro no primeiro set, o segundo set também domina o Sinner. E aí, no terceiro set, que vem a questão, né? O Sinner deu aquela famosa relaxada, o Fritz começou bem, e aí mais vibrante, jogando junto com a torcida. E aí o momento chave é o 5-3, né? Ele abre 5-2, aí o Sinner confirma o serviço. E aí o Fritz saca para fechar o set. Saca em 5-3 para fechar o set. E aí o Sinner consegue devolver a quebra. Aquela coisa que a gente sempre fala, sacar para fechar set, sacar para fechar jogo nunca é fácil. E pro Fritz foi muito difícil. E aí o italiano entrou na mente do americano, né? Porque a partir daí, o Sinner foi uma sequência de games seguidos favoráveis ao Sinner. E aí o Sinner fechou o terceiro set em 7-5 para faturar seu segundo título do Grand Slam, primeiro US Open, né? E acho que não vai ficar por aí. Matematicamente ele ainda não está garantido como número 1, mas muito provavelmente o Sinner vai terminar como número 1, o que coroa, né, uma temporada, a melhor temporada de sua carreira, temporada de 2024, que coloca ele realmente agora, se firma de vez, né, como um dos grandes aí do circuito na atualidade. É isso. Sobre as estatísticas dos americanos entre os homens, se eu não me engano, é isso mesmo. O Rod, que foi o último campeão de Grand Slam, né, deles, com o US Open de 2003. E foi o último finalista também, o Wimbledon 2009. No feminino, aí a gente teve Serena, teve Stephens, teve a Gauff, mais recentemente no US Open do ano passado. Então, o feminino a gente não está contando aqui nessa jogada, mas sim o masculino. E, Daniel, a pergunta que não quer calar. Vamos tocar na ferida agora. Quão chato é para o tênis ter como o mais recente campeão de Grand Slam um cara que está envolvido com doping? Se foi querendo, não querendo, ninguém sabe. Não temos como comprovar isso. A gente não vai fazer nenhuma acusação. A gente não tem nenhuma prova em relação a isso. Mas ele está envolvido num caso de doping, dentro de uma situação que, no mínimo, as coisas parecem estar mal esclarecidas ainda. E aí, aqui, na minha fala, contém uma grande camada de opinião particular. Eu achei um grande anticlímax ter o Sinner como campeão do US Open, depois do que foi revelado em relação aos acontecimentos de Indian Wells nesse ano, a tal pomada com substância proibida e a forma como a questão foi conduzida. Não são todos que estão reclamando, que estão falando abertamente sobre o caso, mas a gente teve, por exemplo, recentemente, o próprio Roger Federer falando da situação, que a situação de fato está mal esclarecida. Como assim revelaram muito tempo depois? Como assim não houve uma punição preventiva? É muito, muito estranho tudo como aconteceu e me deixa uma má impressão, não só para o tênis, mas para o esporte num geral. Acho que se pune pouco. Eu acho que a busca por um esporte limpo deveria ser ainda maior. Acho que falta. Eu acho que alguns países, não que são beneficiados, mas talvez sejam menos checados, outros, os olhares se voltam com muito mais força. Tudo achismo, tá, gente? Tudo achismo. Mas eu sinto que não há tratamento igual na busca por um esporte mais limpo. Eu quero saber a sua opinião, Daniel. Não, isso aí ficou muito claro, né, nessa questão do Sinner. É claro que, assim, via de regra, ninguém se dopa porque quer, né? A gente tem vários casos aí recentes de grandes tenistas que foram pegos no doping e, assim, quando você é notificado de que você testou positivo, você é suspensa imediatamente.
ser afastado imediatamente das competições. Perde os pontos, se for o caso, enfim, Prazimana, enfim. E a gente teve casos recentes. Na Simona Halep. Halep, a Maria Sharapova, a própria Bia. Por exemplo, a Bia, muita gente esquece, a Bia cumpriu um período de suspensão por doping, porque veio junto com a pandemia, né? Então muita gente se esquece também, né? E outros tenistas aí que também cumpriram, homens e mulheres. A questão é por que agora foi diferente? Será porque é o número 1 do mundo? Então a ATI, eu acho que a grande culpada aqui, tá? É a ATP. É a grande responsável por toda essa celeuma é a ATP. É ela que pune ou não pune os atletas, a entidade responsável pelo doping, evidentemente, né? Então, por que houve essa passagem de pano? É porque o Cine é o número 1? Quiseram resguardar a imagem, você acha que ia ser ruim para a imagem da ATP ter o número 1 suspenso por doping? Pois eu acho que se o pensamento foi esse, eu acho que foi muito pior agora, né? Você não punir um atleta, porque se você pune um atleta, e aqui é aquela questão, doping, via de regra, ninguém se dopa porque quer, por negligência, por descuido, uma série de fatores. Mas se está na regra, você usou uma substância proibida. Se está na regra, você tem que suspender, tem que suspender. Então, acho que a grande culpada aqui, digamos assim, é a ATP que não afastou preventivamente o jogador. O jogador tenta provar sua inocência e volta, entendeu? Então, acho que o grande culpado foi ele. E aí, o negócio. Na semana seguinte, que ele jogou Miami, ele ganhou o torneio de Miami. E aí? Né? Fica complicado. O anticlímax vem porque ele ganha o Grand Slam dias depois de ter estourado essa bomba, né? E agora tá explicado porque ele repentinamente desistiu dos Jogos Olímpicos. Imagina se essa bomba estoura no meio da Olimpíada. Como é que ia ser? E a OADA, né, que é a Agência Mundial Antidoping, é muito mais rigoroso quanto a isso, né? Então, ia ser muito complicado. É ruim para a imagem do esporte, é ruim até para a própria imagem do Cena, né? Que vem, eu acabei de falar, melhor temporada da carreira dele, já ganhou 2 Grand Slams, tem tudo para conquistar mais Grand Slams ainda. Ele e o Alcaraz vão ser os grandes, pelo menos é o que se pinta no momento, os grandes tenistas dessa nova geração. O Cena é um cara que mostrou nesse torneio o arsenal de golpes que ele tem, né, o repertório que ele tem, um estilo diferente do Alcaraz. E hoje eu só vejo o Alcaraz batendo o Sinner em 5 sets, né? Pela variedade, porque o Sinner ele tem um estilo de jogo que ele vai te minando. Ele, diferente da Sabalenka, que a gente vai falar daqui a pouco, ele não mata, via de regra, com 2, 3 bolas. Ele vai minando, a gente viu isso no jogo do Fritz, né? Ele vai minando você até que ele, entre aspas, te vence pelo cansaço, né? Então, isso exige muito do físico dele, tanto que até que ele sofre até com alguns problemas físicos. Mas eu acho que a questão é que fica esse asterisco aí, né? Fica desagradável para a imagem dele, desagradável para a imagem da ATP, para o tênis e para o esporte, né? Você ter, aí prova que a regra não são para todos, né? Regras só são para alguns, né? Para o número 1 do mundo tem privilégio. Então, é complicado, né? É complicado isso. É como você falou, não é juiz de valor, como eu falo. Ninguém tá falando aqui que ele se dopou por intenção. Eu até acredito que não. Imagina, você vai cometer uma irresponsabilidade dessa assim, a toco de nada. Então, eu imagino que tenha sido um descuido, uma negligência, e aquilo. E o atleta ele já é doutrinado, educado a ser responsável por tudo aquilo que entra no corpo dele. Tudo, porque são muito rigorosos, né? Existe até os testes surpresa, inclusive até o Igor Marcondes recentemente, tem coisa de 1, 2 anos, ele tem aqueles testes surpresa, né? Que as entidades fazem, que você coloca o seu endereço, onde você está naquele determinado dia, e por não aparecer no endereço combinado, digamos assim, o Igor Marcondes, tenista brasileiro, foi afastado, né? Você vê. Mas isso serve para o número 200 do mundo, não serve para o número 1, a regra não é para todo mundo, entendeu? E outra coisa, se ele é inocente, por que tiraram os pontos e o prize money dele de Indian Wells? Ele é inocente ou não é? A Carol Meligeni, no New Boss Please, no podcast New Boss Please, até faz esse questionamento. Ele é inocente ou não é? Se ele é inocente, por que tiraram os pontos dele? Então deixava os pontos dele, deixava o prize money, né? Então, ele é inocente e não é inocente, mas, né?
Parece fica que só meio... piorou a situação, né? Parece que essa atitude da ATP só deixou a coisa ainda mais sem explicação, assim. Então, por isso que eu falo, a grande responsável por toda essa celeuma é a ATP. Ela é a grande culpada por, pela péssima condução do caso. De novo, reforçamos aqui, não tem ninguém acusando o Sinner, não é nada disso. A questão que eu coloquei aqui em debate é por que alguns atletas e outros não? Por que alguns países e outros não? Porque se a gente olhar para o esporte como um todo, fica muito claro que alguns parecem muito santinhos e outros parecem muito malzinhos. E esses que parecem malzinhos são muito mais testados, há um rigor muito maior para cima deles. A gente teve uma suspensão gigantesca da Rússia, por exemplo, que tinha um caso muito específico de doping em massa entre seus atletas, mas é só a Rússia? Foi só um país? Não tinha outro? Como funciona essa investigação? Eu acho que até para um público geral, para o fã de esporte no geral, seria interessante que alguns procedimentos fossem abertos, assim, fossem explicados de uma maneira melhor pelas entidades de cada esporte que fazem esses testes e pela WADA também. Então, coloca uma pulga atrás da orelha do fã de esporte médio, que assiste de vez em quando, que assiste ali uma Olimpíada, que assiste uma Copa do Mundo, um Grand Slam, e que não está acompanhando o tempo inteiro isso, eu acho, num geral, muito ruim para a imagem do esporte, viu? Então, e lá na frente, assim, lá na frente vai surgir um caso de doping parecido. E aí, como é que a ATP ou a WTA vai conduzir Conduzir o a caso? situação. Vai ser igual? Vai ser diferente? Certeza que não vai ser igual. Certeza que não vai ser igual. E isso vai abrir um precedente perigosíssimo para os próximos casos que vierem lá na frente. É isso aí. Participe desse debate. Coloque aí nos comentários o que você acha sobre isso. Num esporte, num geral, sem clubismos aqui, sem preferências. Foi o Sinner, poderia ser o Carlitos, poderia ser o Djokovic, poderia ser qualquer tenista. Mas eu acho que é um debate que a gente que gosta de esporte precisa estar cada vez mais por dentro, porque é a imagem do negócio que a gente gosta. E eu acho justo que nós, como fãs, ou como jornalistas, ou como esportistas, a gente fique cada vez mais inteirado em relação a esses assuntos e debata cada vez mais, porque acho que a situação lá para essas entidades só vai começar a bater água na bunda quando eles forem cobrados de explicações do porquê as coisas acontecem como elas acontecem. Então, fica aí a reflexão e participe aí desse debate pelos comentários. Vai ser muito legal ter a opinião de vocês. Bora voltar agora para uma coisa positiva, porque deu uma pesada no clima agora esse assunto. Vamos falar de Aryna Sabalenka. A tenista de Belarus conquistou o tão esperado título em Nova York. Ela tinha sido vice-campeã, tinha perdido para Coco Gauff em 2023. Agora ela foi lá, conquistou o título numa campanha brilhante, onde teve como seu principal trunfo um forehand maravilhoso, espetacular, que foi mais potente do que o forehand dos homens. Incrível. Daniel, o que mais podemos apontar para as armas dela como bons fatores para esse título? E não só isso, para a dominância dela em quadras duras em 2024. Afinal, são 6 finais neste ano. 4 em quadradura, com 3 títulos, sendo que os maiores deles, né? Ganhou 2 grandes slams nesse piso, o Australian Open e o US Open, e ainda faturou o WTA 1000 de Cincinnati. Sensacional. O que mais falar sobre a Aryna Sabalenka? Belíssimo ano, e eu acho que o ano da Sabalenka também aumenta muito o que fez a Iga, porque a Iga ganhou um grande slam só, e mesmo a Sabalenka ganhando 2, não foi uma campanha suficiente para chegar na Iga ali e desafiá-la pelo posto de número 1 do mundo. Rapaz, ainda tá meio distante, né? Pra você ver o ranking é regularidade, né? Então, a temporada de Saibro da Iga, ela foi rapando todos os títulos possíveis, né? Mas, enfim, essa Sabalenka espetacular, né?
atropelou seus adversários. Tem nenhuma campanha que se diga, assim como o Sinner não teve no masculino, no feminino, não teve nenhuma campanha que se, pô, esse foi aquele jogo marcante da campanha, né? Aquele jogo pegado, difícil, nervoso. Não teve, cara. Sabalenka atropelou todo mundo. Teve reedição na final da Australia Open também. Assim como o Gianni, coincidentemente, né? O Sinner enfrentou o Medvedev nas quartas, reedição da final da Australia Open. E a Sabalenka enfrentou a Kim Wenzheng nas quartas de final, que também foi a reedição da final da Australia Open desse ano. E foi um atropelamento da Sabalenka para cima da chinesa, que é a campeã, foi campeã olímpica em Paris, né? Então foi uma campanha, pô, atropelando todo mundo. Semifinal enfrentou a Emma Navarro também. E aí, qual era o fantasma da Sabalenka? Que na Sabalenka ela voltou a enfrentar uma americana na final. No ano passado ela perde para Coco Gauff, né? Na decisão, perde de virada, né? Que a Sabalenka começa na frente. Como começou na frente, né? Nesse jogo, faz um 7-0, saca para fechar o primeiro set. Aí ela sentiu um pouquinho ali. A Pegula devolve a quebra, mas aí a Pegula sentiu o fato que, pô, tem chance de ganhar o set, né? E aí a Sabalenka acaba vencendo 7-5. Segundo set mostrou exatamente puro suco da WTA, né? Porque a Sabalenka abre 3-0, a Pegula abre 5-3, saca para fechar o set, aí a Pegula sentiu também, né? A pressão, assim como o Fritz sentiu ali para fechar o terceiro set, a Pegula sentiu para fechar o segundo set. Pegula que explorou muito as devoluções, né, ali no backhand da Sabalenka, tentando muito slice baixo, né, que dificultava muito a mobilidade da Sabalenka, conseguiu muitos pontos assim, né, dificultando a Sabalenka. E a Sabalenka era aquilo, né, nem sempre quem erra mais perde, né, porque esse jogo mostrou que não necessariamente, né, você pode errar mais e ganhar, e a Sabalenka, e aí mostra uma mudança da Sabalenka de hoje comparado à Sabalenka de 2, 3 anos atrás. Né? Que a Sabalenka, a Sabalenka ainda oscila nos jogos, mas hoje ela leva com muito mais leveza, ela sabe muito bem, muito melhor administrar esses momentos de oscilação dela do que ela fazia antigamente, né? Então, esse carisma que ela tem, essa leveza que ela tem fora de quadra, essa espontaneidade, ela é muito expressiva, ela é a mais expressiva do circuito. Cada ponto que ela erra, ela faz uma expressão diferente, até já é até um entretenimento, né, em relação a isso. E ela traz isso para dentro de quadra. Então, tipo assim, ela comete as faltas, ela comete os faltas não forçados dela. Ela não tem muita paciência, né, para ficar trocando muita bola. Tanto que a chave da Pegula era explorar essa impaciência da Sabalenka. Mas ela sabe lidar muito bem com isso. Então ela não se perde no jogo. Essa final mostrou isso, né? E a Pegula, acho que o grande problema da Pegula nesse jogo foi o segundo saque. Apenas 21% dos pontos vencidos com o segundo saque. Por quê? Porque quando a Pegula colocava o segundo saque, a Sabalenka já montava na devolução. Já atacava já para engolir a Jéssica Pegula, né? Então a Sabalenka se aproveitou muito disso. Conquistou com todos os méritos, né? O seu terceiro título de Grand Slam, o segundo 2 Australia Open e 1 US Open. E a Pegula, cara, que menina lutadora, joga muito tênis. Às vezes a Pegula é aquela tênis que a gente não chama muita atenção, né? A gente brinca muito, pela ser bilionária, não sei o que e tal. Mas ela joga muito tênis. Ela é uma tenista de muita habilidade, repertório. Teve um poder de recuperação fantástico na semifinal contra a Carolina Muchova. Perde o primeiro set 6-1. Uma quebra atrás, no segundo set, ela consegue se recuperar de forma sensacional. E joga muito tênis, número 3 do mundo. A Sabalenka falou que a hora dela vai chegar, e acho que pode chegar sim, tá? Faltou um fator X para ela nessa final. Mas primeira final de Grand Slam da garota, né? Então, não tão garota assim, que já tem lá seus 30 anos, ou quase isso. Mas é uma tenista que joga muito tênis, cara, muito tênis. Então, e nessa temporada de quadradura da América do Norte, a Pegula jogou 3 torneios e só perdeu 2 jogos. Os 2 para a Sabalenka, porque ela ganha o WTA 1000 de Toronto, é vice em Cincinnati, perde para a Sabalenka, é vice do US Open, perde para a Sabalenka. Então, se não tivesse a Sabalenka no planeta, talvez hoje a história pudesse ser diferente, né? Mas a Sabalenka é a número 2 do mundo, mas hoje, com tenista de quadra rápida, não há tenista melhor no planeta que a Aryna Sabalenka. E a comemoração foi um grande estilo, né? Estourando champanhe,
E tem o seu namorado brasileiro, então já fala umas palavrinhas em português, tem um pouquinho de porcentagem brasileira nesse título, né? Então, é muito legal e muito legal por ser uma tenista carismática como a Sabalenka. E aí, deixa a pergunta para você, Lucas. Já podemos dizer que a Aryna Sabalenka é a maior tenista de Belarus? Interrogação. 3 títulos de Grand Slam, né? Curiosamente, elas, tanto a Azarenka quanto a Sabalenka, tem um grande destaque nas quadras rápidas, né? Porque a Vika vence 2 Australian Open, mas faz 2 finais seguidas também de US Open, 2012 e 2013, se eu não me engano. Então teve destaque lá, perde 2 vezes para a Serena. Talvez falte um pouquinho mais de tempo para Sabalenka como líder do ranking. Eu acho que... A Sabalenka é nova, né? Tem 23, 24 anos. Sim, ela é novinha ainda. tem bastante tempo aí pela frente. E enquanto você ia falando, eu ia pensando aqui em relação aos porquês da Sabalenka ter sido tão dominante nesse ano nas quadras rápidas. O plano de jogo dela para esse tipo de quadra tem encaixado muito bem. Claro, há todo um esforço, há todo um treinamento e há o talento natural dela, mas enquanto o plano de jogo tá dando certo, ela tá metendo a mão na bola e tá entrando tudo, entre erros e acertos, mais acertos, é uma maravilha. É muito difícil de parar a Sabalenka. Eu gostaria muito de ver um pouco mais de variação dela em outros tipos de quadra. Ela já fez semifinal em Roland Garros, se eu não me engano, já fez semifinal de Wimbledon. Eu quero ver um título dela nesses 2 tipos de quadra, no Saibro em Roland Garros, na grama em Wimbledon, para ela se firmar de vez e ver ela ainda mais forte na batalha pela liderança do ranking mundial contra a Iga. Acho muito interessante ela ser o oposto da Iga também, porque se a Iga é uma jogadora de pôquer que quase nunca demonstra o que está acontecendo ali, recentemente a gente tem visto a Iga demonstrar um pouco mais, mas eu acho que talvez porque as coisas tenham dado um pouco mais errado nos últimos 2 meses aí para ela. Normalmente ela não demonstra, normalmente parece que ela vai jogando e é a coisa mais fácil do mundo que ela pode fazer. A Sabalenka é coração o tempo inteiro. Antes não funcionava. Antes era um problema. Agora tá funcionando, tá tudo bem acertadinho, ela tá muito bem mentalmente. E a Sabalenka, muito bem mentalmente, é gigantesca. É uma tigresa, como a própria tatuagem dela. Não, assim, isso que você falou, ela é puro coração. Acho que é por isso que o público, especialmente a gente nós somos do Brasil, né? E tem muitos brasileiros que são fãs da Sabalenka, né? Antes até dela ter esse namorado brasileiro, né? Eu acho que é por isso que a galera curte muito a Sabalenka. Se identifica muito com isso dela, esse jeito dela. A forma dela encarar, não só fora de quadra, dela ser o jeitão que ela é, como dentro de quadra também. Ela demonstra muito, assim, fica muito evidente a alegria, tanta alegria que ela tem, né, a vibração dela e as frustrações dela também. Então ela é puro coração. Acho que é por isso que a galera se identifica muito e gosta muito dela. Eu mesmo gosto muito dessa Sabalenka também. É isso. E voltando um pouquinho na Pegula, Daniel, rompe uma grande barreira que tinha na carreira, né? De não conseguir passar das quartas de final de Grand Slam, chega aí a sua primeira final, jogando um tênis muito bom, muito sólido, muito eficiente, melhorou muito a movimentação de pés na quadra, tá correndo de uma forma muito melhor. Eu acho que a mesma transformação que a Gauff teve no ano passado, a Pegula tem nesse ano. Tem um backhand muito bom. Sim. O backhand da Pegula nossa, eu acho maravilhoso, assim, eu acho um dos melhores backhands da WTA, sinceramente, acho muito bom. Talvez melhorar um pouquinho do forehand traga ainda mais glória, ainda mais títulos para ela, mas o backhand é uma maravilha, assim. Teve o jogo contra a Muchova em que ela precisou ser muito resiliente. A Muchova estava jogando demais nesse torneio, demais. Fiquei até surpreso da Pegula ter conseguido virar esse jogo contra a Muchova e venceu a Iga passeando em quadra, né? A Iga teve seus momentos ali em que ela poderia ter feito frente, mas é muito raro a gente ver a Iga perdendo do jeito que ela perdeu para a Pegula. Então a Pegula, olha, foi sensacional, assim.
E, Daniel, antes da gente falar ainda mais sobre Pegula, um dado bem interessante, inclusive. A derrota da Pegula, ela quebra um tabu gigantesco para o tênis feminino. Porque foi a primeira vez desde 2014 em que a WTA e suas jogadoras encerrarão uma temporada sem uma campeã inédita de Grand Slam. A última vez Olha que isso só. aconteceu foi em 2014. E de lá para cá, sempre tinha um ano com campeãs inéditas. No ano passado, a gente teve 3 campeãs inéditas, inclusive. Nesse ano, nada. Sabalenka, Iga, Krejcikova e Sabalenka de novo. A Krejcikova tinha vencido Roland Garros em 2021, né? A Iga foi sempre dominante em Roland Garros, tinha vencido o US Open também. A Sabalenka tinha a Australian Open do ano anterior. Então, sem campeãs inéditas de Grand Slam na WTA. Rapaz, olha só, né? E lembrando, a Pegula, ela rompe essa barreira em grande estilo, né? Que você falou, né? Ganhou da Iga. E você vê, né? Indo para o ranking mundial, né? Você vê, a Iga e a Sabalenka estão realmente no patamar assim. Nessa posição de número 3, está sempre revezando, né? Já foi a Galf, já foi a Rybak há um tempinho, agora é a Pegula, né? Então, essa posição de número 3 está sempre ali trocando de mãos, né? Digamos assim, né? Então, mas vamos ver em 2025 se a gente volta a ter campeões inéditos. A gente tem candidatas aí, a própria Pegula é uma candidata, a Kim Wenzeng, campeã olímpica, é outra candidata, pode as novinhas aqui, a Mirra Andreeva da vida aí, surgir, né, e faturar um Grand Slam. Então, isso mostra também porque a gente tem muitas jogadoras novas aí, no próprio top 10 a gente tem, a gente fala tanto da Iga, tanto da Sabalenka, mas elas são muito novas ainda, né, 22, 23, 24 anos. Pegula não, Pegula tem lá seus 30 anos e tal, que prova também que tudo, para cada jogadora, um tempo é diferente, né, para estourar. Tem a Emma Navarro aí, né, top 10, nova top 10 aí, Top 10. nova top 10, 23 anos de idade, que no universitário era muito grande jogador universitário e trouxe aí, né, essa carreira do universitário para o profissional. Então, essa sequência mostra como a rotatividade da WTA é muito grande, muitas jogadoras, e a gente fala, no masculino, demora mais para o jovem se firmar, né? No feminino já é tudo mais rápido, tudo mais meteórico, digamos assim. Isso se reflete também nas conquistas de Grand Slams. E também a geração mais velha já tem mais dificuldades de acompanhar a geração mais nova, né? Então, tem esses fatores aí. E se a ascensão é meteórica, a queda também, né? Por isso que a gente tem como grandes nomes aí uma galera que ficou muito tempo entre as melhores. A Serena Williams, pô, um mérito gigantesco. Por isso que ela é a melhor de todos os tempos, a gente considera isso. Porque ela ficou, olha quanto tempo ela ficou como número 1 do mundo, olha quanto tempo ela ficou ganhando título de Grand Slam, chegando em finais de Grand Slam, jogando em altíssimo nível. Então, mostra bem o tamanho do feito dessas grandes jogadoras como Serena, Venus, Steph Graf, enfim. Mas é isso. Acho que a Pegula tem tudo aí para fazer um bom 2025, se mantiver isso. Uma melhoria ou outra ali que pode incrementar ainda mais o jogo dela. Eu achei muito interessante, antes de pular para o próximo assunto, que em alguns pontos do jogo a Pegula ia para volear, que é uma característica que, na minha opinião, ela deveria colocar ainda mais em prática, porque ela é muito boa voleando, não à toa ela foi número 1 do mundo de duplas na WTA. Então, é um tempero ali que para um Wimbledon, por exemplo, pode ser sensacional. Na estatística do jogo mostra isso, né? Que a Sabalenka ia muito mais à rede do que a Pegula. Né? A Sabalenka e o aproveitamento da Sabalenka na rede foi muito bom também. Então, a Pegula ia muito pouco. Talvez a Pegula, até para deixar um pouco a Sabalenka no fundo da quadra, deixar ela mais acuada lá atrás, usar a rede, né? Ela talvez se ela usasse mais a rede, o jogo da rede, podia ter mais sucesso, mas é isso aí mesmo. E aí, prova, a Pegula foi agora, claro, ela já está no top 10 há muito tempo, mas você vê que quase aos 30 anos que ela rompe a barreira das quartas de final e chega na sua primeira final de Grand Slam. Então, acho que agora que ela rompeu essa barreira, chegou na final de Grand Slam, eu acho que ela pode deslanchar de vez, já tem uma pressão a menos. Né, nessa questão de chegar nas quartas de final de Grand Slam, meu Deus, volta aquele. Se o Rublev não conseguiu romper a dele, né? A Pegula finalmente conseguiu romper e chegou na final
por muito pouco, né? Perdeu para a melhor jogadora dessa superfície aí, então é isso. A Pegula agora número 3 do mundo, né? Número 3 do ranking mundial. É isso aí. Para encerrar, vamos falar rapidinho sobre campanhas brasileiras bem interessantes neste US Open. Beatriz Haddad Maia superou todas as nossas expectativas, fez um belíssimo torneio, jogando muito bem. Parou nas quartas de final num jogo esquisito contra a Muhova. Acho que a história do jogo, como ela acontece, tanto pré quanto o jogo em si foi ruim, assim, para a brasileira. Acho que as coisas aconteceram para um caminho em que até saiu um pouco do controle dela, se ela ia jogar bem, se ela ia jogar mal. Mas o grande jogo da Bia na competição, sem dúvida nenhuma, foi contra a Caroline Wozniak nas oitavas de final, quando ela jogou bem demais, fez um belíssimo jogo. Provavelmente o melhor momento da Bia na temporada 2024 foi nesse jogo contra a Wozniak. Soube controlar muito bem as emoções ali, aquela pressão toda, e venceu uma jogadora que foi número 1 do mundo, que tem título de Grand Slam no currículo. Então, sensacional a atuação da Bia nas oitavas. Deixou o torneio nas quartas de final, mas fez a melhor campanha de uma tenista brasileira no US Open desde a Maria Esther Bueno em 1968. E quero aproveitar também aqui para parabenizar as belas campanhas da Vitória Miranda nos torneios juvenis de tênis em cadeira de rodas, ela que foi vice-campeã tanto em simples quanto em duplas. Teve a Luiz Stefani também, que chegou nas quartas de final. Luiz Stefani que vai bem no US Open, né? Vira realmente o Grand Slam, que ela tem as melhores performances, cai nas quartas de final, né? Junto com a parceira Demi Schuurs. E a Bia, né? Realmente um ótimo torneio da Bia, realmente foi acima de todas as nossas expectativas. Jogando todos os jogos bem, com exceção das quartas de final, evidentemente, né? Você vê que a campanha da Bia foram vitória. Teve a Vanessinha que foi 2-1, que ela começa mal, mas segundo e terceiro set impecáveis. O jogo contra a Sara Sorribes, que a gente esperava a maratona, não foi, né? A Bia atropelou a Sara Sorribes. E no terceiro jogo, que foi contra a namorada do campeão do Grand Slam, né? A Ana Kalinskaya. Teve aquele ponto polêmico também, né? Dos dois kicks na bola no começo do jogo, né? Que na época, na hora, a Kalinskaya estava vencendo o jogo, mas, sabe, né? Realmente houve dois kicks na bola que a gente não entende porque a arbitragem manteve a marcação, né? E a Bia, a partir daí, a Kalinskaya saiu do jogo, né? Não era motivo para ela sair do jogo assim, e a Bia atropelou. Em todos esses jogos, e a Wozniak também, que eu acho que o jogo contra a Wozniak foi um dos grandes jogos da WTA na temporada, tá? Dos grandes jogos, a gente foi elencar um top 10 aí de grandes jogos, a gente pode botar esse jogo, o primeiro match point que a Wozniak salva, para mim, o ponto do jogo, né? Que um dos melhores pontos do torneio do US Open, tá? Um jogo que a Bia fez tudo certinho, o jogo mudando de direção, jogando a Wozniak de um lado para o outro, e a Wozniak me descola um contra-ataque espetacular, e a Bia teve frieza e cabeça para fechar aquele jogo ali. Sensacional. A Carolzinha jogou muito tênis, viu? Vendeu caríssimo a vitória para a Bia. Então, e aí teve as quartas de final. E em todos esses jogos, uma coisa que a gente sempre falou aqui, o fundamento saque. Fundamento saque funcionou, com exceção das quartas de final, fundamento saque funcionou muito bem. Especialmente nas horas de aperto, especialmente naqueles momentos que tinham iguais, um breakpoint contra, ela descolava aquele saque aberto. Aliás, o ponto do match point contra a Wozniak é um saque slice esquisitíssimo, que dá certo, né? O errado que deu certo. Então, assim, o fundamento saque funcionou muito bem durante o torneio. Pena que deixou a desejar nas quartas de final, né? E aí, quando o fundamento saque não funciona, os outros elementos, parece que é um efeito dominó, né? Os outros elementos do jogo também não funcionam. A devolução não funcionou, o forehand, o backhand, a jogada. Então, nada funcionou para Bia. Então, e foi um jogo que a Burrova nem jogou tão bem, né? Aliás, as duas tiveram alguns probleminhas ali físicos, né? Burrova depois falou que ela teve um problema de virose, então tanto que ela ia ao banheiro direto. A Bia teve aquele problema que depois ela falou que ela estava muito ansiosa, então ela teve aquela falta de ar e tal. A gente achou até que fosse por causa do calor, mas a temperatura não estava tão alta assim. Mas
tudo bem, o jogo terminou, mas é isso. Eu acho que faltou um pouco nas quartas de final a Bia competir mais. Ela consegue competir mais já na reta final do jogo. Curiosamente, depois que ela para ali para atendimento médico, ela tem seu melhor game de saque no jogo, né? Ela fecha muito bem, mas aí a Muhova já tinha vantagem, né? Consegue fechar. Então, acho que se a Bia competisse mais, acho que poderia ter poderia oferecer mais resistência, né? A Muhova era a favorita. A Muhova hoje é mais jogadora que a Bia, embora o ranking não mostre isso, né? A gente tem que contextualizar que a Muhova ficou muito tempo parada por lesão e tal, então ela tá com o ranking muito atrás, entrou nesse torneio com o ranking protegido. Mas a Muhova é habilidosíssima, ela tem um jogo de tênis ela tem um tênis que enche os olhos, ela tem variações, ela tem muito repertório, ela é uma tenista de mão cheia, sabe? Então a Bia não perdeu para qualquer jogador, eu só lamento mais que a Bia poderia competir mais, né? Infelizmente ela não conseguiu competir, mas sai de cabeça erguida, de peito estufado e uma ótima campanha no US Open. Mas é o que eu volto a falar, que ela traga, e aí o que a gente viu, agressiva, confiante, né? Ela teve na semana anterior, ela foi vice-campeã do WTA 250 de Cleveland, ela tem uma derrota duríssima, uma derrota que ela tinha um jogo encaminhado e perde de forma bizarra, né, para Kessler. A gente ficou com medo até que essa derrota custasse a campanha da Wilson. Felizmente, isso não aconteceu. Ela trouxe as boas coisas de Cleveland para o US Open. O que a gente espera agora é que ela leve essa boa fase, esse bom tênis para os outros torneios. Não adianta jogar um torneio bom a cada 3, 4 meses, porque ranking é regularidade. Ela volta ao top 20 no ranking mundial, agora número 17 do mundo. Vai ter agora a gira asiática, e que ela consiga terminar bem o ano, né? Consiga fazer outros bons torneios na Ásia, para que ela termine bem o ano de 2024 e entre com nova motivação e confiança para 2025. É isso aí, e tem até uma questão de pontos, né? Porque não temos mais o WTA Elite Trophy, então a Bia vai perder uns pontinhos aí no fim do ano. Salvo Mas nos outros torneios. Salvo engano, são 841 pontos que ela defende até o final do ano. Só que a Então, grande maioria deles é no Elite Trophy. Exatamente. Nos outros torneios, a Bia não foi tão bem. Antes do Elite Trophy, teve aquela derrota que a gente sempre lembra, contra a Pauline, por exemplo, em Pequim, se eu não me engano, era um WTA 1000, era em algumas cidades chinesas, se eu não me engano. E então ela não foi tão bem nos outros torneios da Gira Asiática. Então, se ela conseguir fazer uma boa campanha nesses torneios, talvez ela consiga defender todos esses pontos aí que tá para cair, consiga se manter bem no ranking, já pensando no que ela vai fazer para 2025, já pensando em preparação para a Australia Open e tudo mais. Então, tomara que traga essa positividade. Eu gostei muito do tênis da Bia nesse US Open. Para mim, foi o melhor momento dela na temporada. Foi muito bom mesmo. Encheu a gente de orgulho. E é essa Bia que a gente estava esperando. Era essa Bia que a gente estava esperando a temporada inteira. Que ataca, que vai para cima, que não deixa ficar acuada por muito tempo. Diante das adversárias. A gente gosta muito desse estilo de jogo que a Bia tem e tomara que seja só sucesso daqui para o fim da temporada. A gente fica muito na torcida como fãs de tênis, como fã do tênis brasileiro, como fãs da própria Bia. É isso, galera. A gente falou pra caramba aqui, 45 minutos sobre o que de melhor aconteceu em cada chave do US Open, os campeões e as campanhas brasileiras. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal se você está aqui no YouTube. Se está no Spotify, siga a gente para não perder os novos episódios. Muito obrigado mais uma vez, Daniel. Mais um Grand Slam aqui completado pelo podcast Quadra Principal. E a gente volta na próxima semana com muito mais do tênis internacional. Copa Davis, hein, galera? Brasil na Copa Davis e Itália sem Sinner e sem Musetti. Olha aí, quem sabe... Mas ainda assim vai ser difícil. Ainda assim vai ser difícil. Mas quem sabe o mundo sorri para o Brasil na Copa Davis. Quem sabe? É isso, galera. Valeu. Falou e até a próxima.